Zé Francisco, que vergonha, as rádios da Bahia não tem um repórter lá. É caro, irmão. Não julgo não, porque a gente também não tá lá. É muito caro viabilizar essas coisas. É difícil, velho. Né? Então não julgo porque é foda. Viu? Difícil conseguir patrocínio, difícil manter equipe, difícil manter rotina. Só Deus sabe a que duras penas a gente tá conseguindo aqui sobreviver no canal da Arena de Cena. Por isso que eu encho o saco de vocês. Eu sei que às vezes é muito chato. Superchat, Pix, Super Stickers, a gente faz uma promoção para aumentar a arrecadação, porque não é fácil, tá? Então é muito fácil aqui ficar jogando pedra, eu não vou fazer isso. Ainda que sejam nossas concorrentes, né? Não vou fazer isso. Porque eu entendo perfeitamente, já estive do lado de lá há muitos anos e sei da correria desse povo para sobreviver. E vamos lá, a entrevista com o Rogério Ceni, né? Primeiro é importante, né, esclarecer isso. As perguntas mais importantes não foram feitas porque não tinha ninguém da imprensa baiana lá para meter o dedo na ferida. Os caras lá do Rio de Janeiro estão preocupados em fazer as perguntas pertinentes a eles ou fazer as perguntas protocolares para não perderem a vez na entrevista coletiva, né? Então fica falando, Rogério, o que é que já dá para sentir de diferença do seu trabalho para o de Renato Paiva? Quer dizer, os caras não acompanham a realidade, não tem referência nenhuma para fazer uma pergunta embasada e necessária como deve ser feita, mas é aquilo, né? Infelizmente não tem como. Apesar disso, né, eu acho que o Rogério teve a atitude sensata de não entrar nessa onda de levantar a hipótese de teoria da conspiração, porque uma coisa é o torcedor tá pirado e tá levantando essas elocubrações, e o torcedor tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Outra coisa é o treinador do Bahia chegar na coletiva e dar vazão a esse tipo de pensamento. Ele não pode ser irresponsável e leviano, como já foram o técnico do Palmeiras, que disse que tinha esquema para o Palmeiras não ser bicampeão brasileiro, o auxiliar técnico dele, que foi na mesma onda, Filipão e companhia limitada, né? Então eu não vou cobrar Rogério Ceni de bradar contra a arbitragem. Apesar disso, ele fez uma leitura dos erros da arbitragem, que foi igualzinha que a gente fez aqui. Tô mentindo, Hugo? Né? Que o lance de Canives não merecia a expulsão porque o jogador do Flamengo, o Gerson, ele ia abrir a jogada, ele não ia na direção do gol, né? A partir do momento que ele faz um movimento para o lado, né? Propicia a chegada do sistema defensivo do Bahia. Enfim, não é aquela chance que ele vai ficar cara a cara com o goleiro. Né? Então era o lance de cartão amarelo, como o árbitro deu, e Rogério ressaltou isso também, observou isso, né? Que a atitude, a decisão da arbitragem tinha que ser respeitada pelo VAR, que é um lance de interpretação. Né? E ele também falou sobre o pênalti, que foi exatamente o que eu disse. Né? Ele admitiu, ele viu o toque. Aliás, a entrevista coletiva de Rogério demora porque ele vê tudo antes, né? Ele vê os maiores momentos, ele checa as estatísticas, ele vê os lances mais contundentes, polêmicos e tudo mais. E é justamente a leitura que ele fez, não era um lance para pênalti. Né? Foi um toque ali, acidental e tudo mais. Disputa de jogo. Se Gilberto não tivesse recuado a perna e tivesse dado uma bicuda na perna de Bruno Henrique, ele teria assumido os riscos do lance por imprudência. Mas não foi o que aconteceu. Basta ver o lance. Basta ver o lance. Agora, engraçado, viu? E Hugo, como você foi brilhante no seu questionamento retórico ao longo da semana. Obrigado. Rogério abre a coletiva dele dizendo o quê? Né? Ele é questionado sobre os erros de arbitragem. Ele diz o quê? Não, vou deixar isso para a diretoria, esse assunto para a diretoria. Quem? Na diretoria? Que vai se pronunciar agora para botar pressão? O diretor de futebol não está autorizado a falar? Quem? E repare, não é o futebol ideal. Eu sei disso. O ideal é que não houvesse, né, esse tipo de brado publicamente para botar pressão e tudo mais. Mas é o futebol real. É assim que as coisas acontecem no futebol brasileiro. A pressão de arbitragem não vai corrigir o erro de agora, mas pode evitar erros futuros. Porque, infelizmente, esse futebol brasileiro é promíscuo. É sujo. Mas a gente não pode ficar calado. Seu esquema é esse. Pronto, eu acho que o mais importante que eu queria destacar, Ivan, era isso. Ele fala também sobre a ausência de Cauli, mas assim, quais são as perguntas que deveriam ser feitas? Por que Vitor Hugo e Everaldo de novo? Não foi feito. Eu tava falando exatamente do lance de Vitor Hugo e o lance que gerou a expulsão. Minha leitura é a mesma de Rogério. Assim, exatamente a mesma, né?
O jogador está indo de dentro para fora, né? Ainda que não seja tão claro, mas ele está indo do centro para o canto da área, né? Que a bola assim correu, né? A partir do erro de Vitor Hugo, a bola espeta em diagonal, ela não espeta para o centro, ela espeta para o canto, né? E é um lance de campo, velho. O VAR, né? Primeiro assim, o VAR não deveria chamar. Por que o VAR não deveria chamar? O juiz está inteiro no lance. Ele viu o que aconteceu, né? O VAR, ele não vai dar nenhum tipo de imagem nova do que o árbitro já tinha interpretado ali no lance. Pelo contrário, só vai pressionar ele, né? Então o VAR, quando ele chama o árbitro, ele exerce uma pressão para que o árbitro mude de opinião, né? Essa pressão que, para mim, esse é o maior erro do lance, né? É um lance que não cabe ao VAR chamar o árbitro, porque ele já decidiu em campo com tudo aquilo que ele tinha. A decisão de campo, o árbitro bem colocado, sabe? Observando o lance, vendo, interpretando. Tem. E aí, amigo, uma expulsão, o jogo acaba depois de uma expulsão, sabe? O jogo acaba depois de uma expulsão como essa, porque você muda toda a dinâmica da partida, ainda que a expulsão tenha servido para tirar Everaldo de campo, né? Mas ela muda completamente o contexto do jogo. Em relação ao lance do pênalti, aí você fala, né? Se a gente tá aqui em dúvida, Darino, se a gente tá todo mundo no telão, olhou 1, 2, 3 vezes o lance, né? O pessoal apontando lá para saber se tocou, se você tem que botar aquela milimetricamente para saber se tocou, se não tocou no pé do cara, o que me diz isso é que um lance ele não é uma falta com a força suficiente para ser falta, para ser pênalti, porque assim, nem todo contato é falta. Se você começa a marcar qualquer trisco no pé do jogador, qualquer dividida, qualquer contato, como falta, não tem jogo, né? Não tem jogo. Então o lance, apesar de todo o vacilo de Gilberto, e vou tirar a culpa dele do vacilo de querer pagar para ver, né? Apesar de todo o vacilo de Gilberto, eu acho que é um lance que não tem a contundência suficiente para você marcar um pênalti, bicho. Ainda mais com a reação do jogador, que o lance do primeiro tempo, pra mim, eu concordo com você, que nem falta foi, sabe? O qual? Ayrton Lucas, na hora que ele cai, ele já cai torto, com a perna dura, aquele movimento típico do jogador que... Sim. Entendeu? Assim, se eu fosse um cara leviano, eu ia dizer que os jogadores estavam parecendo que estavam só esperando o contato pra cair dentro da área, né? Ivan, deixa eu te dar uma informação que talvez você não tenha percebido. Quando tem a marcação, Bruno Henrique, miguezeiro, sai de campo para receber atendimento, né? Faz parte do show dessa parmaceira que é o futebol brasileiro também, né? Ridículo, jogador profissional do nível de Bruno Henrique se prestar a isso contra um time que tá lutando contra o rebaixamento em casa. Pô, velho, sabe? É vergonhoso isso. Vergonhoso o que aconteceu hoje no Mar. Vergonhoso. Flamengo precisar de 2 lambanças dessa da arbitragem pra ganhar do Bahia, pô. Na situação que o Bahia está. Mas aí, beleza, ele fica ali do lado de Rogério Ceni, Ivan. Na hora lá do vucu-vucu, lá da confusão do pênalti. Aí ele chega e fala pra Ceni, fala assim, ó, encostou, professor, encostou. Quer dizer, encostou. O nome da zona é penalidade máxima. Aí encostou, é pênalti. Darino, eu quero deixar só uma coisa assim pro torcedor, pra quem tá assistindo a gente. É o seguinte, se esses lances, os dois, acontecem pro Bahia, no ataque do Bahia, qual seria a marcação? Se você pensou, amigo, se você teve dúvida, se você pensou... Muito bom. Assim, se você pensou, pronto, tá decidido o que é que você acha dos lances. Porque faltas desse tipo, elas não podem ter dúvida. Você não pode ter dúvida, sabe? São lances capitais do futebol. Você não pode ter dúvida nenhuma, você tem que marcar para A, para B, no Brasil, na Inglaterra, no Japão, na Indonésia, na África do Sul, no Marrocos, em qualquer que seja o lugar. Regra universal por causa disso, para você não ter dúvidas da aplicação dela em qualquer lugar. Então, se surgiu a dúvida na sua cabeça aí, se esse lance seria marcado para o Bahia, já não é claro. Like, eu quero like, eu quero like, eu quero like.
Ai!